Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e as fugentas, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de toda a terra para onde tiver afugentado, e as fareis voltar nos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores, que se apacentem e nunca mais temerão, nem se Dia 11, assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um reino novo e justo. esse povo é louco, é isso. Não é são surdo? E sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este é o nome que será chamado: Senhor da Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: Vive o Senhor, que me tirou dos filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que tirou e trouxe da linhagem da casa de Israel, da casa do norte, e de todas as terras por onde tinha arrojado. E eles habitarão na terra, enquanto os profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, de todos os ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, e por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras, pois a terra está cheia de adultérios. Por causa da maldição, da terra chora e os pastos dentro do deserto secam. A sua carreira é má e a sua força não é reta. Portanto, o profeta como o sacerdote são profanos. Até minha casa achei uma maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho que lhe há de ser como veredas escorregadias na escuridão serão empurradas e cairão nele, porque tratarei sobre eles o mal e o ano mesmo da sua punição, diz o Senhor. Nós, os profetas de Samaria, bem vi insensatez. Profetizavam na parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejam como é horrenda, cometendo adultérios e andando em falsidade, que fortalece as mãos dos malfeitores e sobre os malfeitores, de sorte que não se convertem da sua maldade. E eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei de comer losna, e lhe farei beber água fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação e sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouvi as palavras dos profetas que profetizavam a voz, ensinando-os vaidades, e falavam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor, dizendo continuamente aos que desprezaram a palavra do Senhor: paz trarei a todo que anda na teimosia do seu coração, dizendo: não vi mal sobre vós, pois quem dentre eles estiver em concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem estiver atento e escutou a sua palavra, eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação, qual tempestade devastadora,
e saiu a descarregar-se descarregar sobre a cabeça dos ímpios. Não se retrocederá a ira do Senhor até que ela tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias estenderei isso claramente. Não mandarei esses profetas com tudo que eles foram correndo, e não lhe farei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estiverem assistindo o meu concílio, então entrarão feito o povo e ouvir as minhas palavras. E o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também um Deus de longe. Esconde-se ali em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Eu tenho ouvido o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando se achar nisso o coração dos profetas que profetizaram mentira, que profetizaram engano no teu próprio coração, os quais cuidam de a fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, de cada um ao seu próximo, assim como seus pais se esquecem do nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, que conte o sonho, e aquele que tem a palavra, fale. Fielmente é a minha palavra, que tem palha com trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra com fogo, diz o Senhor, e com um martelo para esmiuçar a pedra. Portanto, eis que eu, Senhor, contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que sou como os profetas, diz o Senhor, e usam a sua própria linguagem, dizendo: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam a fazer errar o meu povo com as suas mentiras e contam a sua vã jactância. Pois eu os enviei, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quanto, pois, perguntaste a esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, dizendo: qual é a sua profecia, diz o Senhor? Então lhe dirás: qual é a profecia que vos arrojarei, diz o Senhor. E quanto aos profetas e ao sacerdote e ao povo que disser a profecia do Senhor, eu castigarei aquele homem em sua casa. Assim direis cada ao seu próximo, cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, e que falou o Senhor, mas nunca falareis em menção do profeta do Senhor, porque a cada um lhe servirá a profecia, sua própria palavra, pois torceis a palavra de Deus vivo, o Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu ao Senhor e falou o Senhor. Se, porém, disserdes a profecia do Senhor, e assim o Senhor, o que direis a palavra, a profecia do Senhor? Quando eu mandei dizer-vos, não direis a profecia do Senhor. Por isso, eis certamente que vos levantarei e vos lançarei fora da minha presença. E vós da cidade e a voz da cidade que vos dei a vossos pais, e porei sobre vosso perpétuo ópio e eterna vergonha, que não será esquecida. Fez-me o Senhor ver e vi os cestos de figos postos diante do templo do Senhor, e sucedeu que depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, levaram cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros, e de Jerusalém, e os trouxeram à Babilônia. Um cesto de figos
um cesto de figos muito bom, com figos temporão, mas o outro cesto de figos muito ruins, e não se podiam comer, de tão ruins que eram. Então perguntou-me, perguntou-me o Senhor: que tu vês, Jeremias? E eu respondi: figos muito bons, figos, figos bons, muito bons, e os ruins e muito ruins, que não se podem comer, de tão ruins que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: olha, olha, falta de água. Domingo, segunda e terça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: como estes bons figos, assim atentarei ao favor com os exilados de Judá, os quais eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei meus olhos sobre ele e eles para o seu bem, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não o demolirei, plantá-lo-ei e não arrancarei, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pois se voltarão para mim de todo o coração, e com os figos ruins não se podem comer, de ruim que são, certamente diz o Senhor. Do mesmo modo entregarei Ezequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém que ficaram do resto da terra, e os que habitam na terra do Egito, e farei que seja um espetáculo horrendo, uma oferta de todos os reinos da terra, um ópio e provérbio de escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde eu rojarei, e enviarei entre eles a espada, a peste, até que sejam consumidos, e sobre a terra em que lhes hei, em que... Opa! Não! Sobre a terra que lhes... Sobre a terra que eis lhe dei a eles e a seus pais. A palavra veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano do quarto Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro ano de Nabucodonosor da Babilônia, a qual anunciou ao profeta Jeremias todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: neste ano de 300 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, vindo a minha palavra do Senhor, veio ter anunciado e falando incessantemente, mas vós não atendeis e escutado. Também vos tem enviado com insistência todos os servos e os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando vos diziam: convertei-vos agora para cada um o seu mal e a maldade das suas ações, habitavam na terra, e o Senhor vos deu aos vossos pais, desde os tempos antigos para sempre, e não anderes após deuses alheios para servirdes e para adorares, nem provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e não vos falei mal algum. Todavia não me escutastes, diz o Senhor, mas provocaste a ira com a obra da vossa mão, para o vosso mal. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos: visto que escutaste as minhas palavras, eis que enviei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor. Como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, o extrarei sobre esta terra e sobre seus moradores e sobre todas as e sobre essas nações em redor, e o destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuo óprio, e farei cessar dentre eles as vozes de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva,
e o som dos nós, e a luz dos candeeiros, candeeiro, sei lá. E toda esta terra virá a ser uma desolação, um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a iniquidade e a terra dos caldeus, farei dela uma desolação perpétua. E trazem sobre aquela terra todas as minhas palavras, e tendo proferido contra ela tudo quanto está escrito nesse livro, profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque deles, sim, deles mesmo, muitas nações é grande, e ele farão escravo. E assim retribuirei segundo os seus feitos e segundo as suas obras das mãos, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, torna na mão um cálice do vinho de furor, e faz dele que bebam todas as nações, as quais lhe vinham. Beberão e cabalearão e enlouquecerão por causa da espada, e eu enviarei entre eles. Então tomei o cálice da mão do Senhor e fiz que ele bebesse todas as nações às quais o Senhor me enviou. A Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis e aos príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê em Faraó do rei, a Faraó rei, ao rei do Egito e os seus servos e aos seus príncipes, e todo o povo, e tudo misto, e todos os reis de Judá e Uz, e a todos os reis da terra filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom, e ao que resta de Azadot, Edom, Moabe, e aos filhos de Amon, e todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidom, e aos reis da terra de além do mar, de Dan, de Temá, de Buz, e todos os que contam aos contos de Cabeira, e todos os reis de Arabita, e todos os reis dos povos mista que habitam no deserto, e todos os reis de Zuri, e todos os reis de Elão, e todos os reis de Media, e todos os reis do norte, os pertos e os de longe, tanto como uns aos outros e aos outros reinos da terra que estão sobre a face da terra, e o rei de Sezaque beberá depois dele, pois lhe dirá assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Bebel e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não se torne a se levantar, por causa da espada vos enviei. Se recusar a tomar um copo da tua mão para beber, então lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente beberás, pois, eis que sobre a cidade te chama pelo meu nome, é o começo de trazer a calamidade, e a vez de vós ficar totalmente impunes. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos, e tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras, e lhe dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a sua santa morada, bramirá fortemente contra as suas habitações, e dará brandos como que pesam nas uvas, como a todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne quanto os ímpios, e ele entregará a espada, diz o Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra, e os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde a extremidade da terra até outra, e serão planteados, nem recolhidos nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Uivai, pastores, e clamai, e
revolverei-vos de cinza, e vós, os principais do rebanho, pois já se cumpriram os vossos dias, para seres mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros escolhidos. E não haverá refúgio para pastores, nem lugar algum para onde escaparem os príncipes dos rebanhos. Eis que a voz do grito dos pastores e o uivo dos príncipes do rebanho, porque o Senhor está devastando os pastos deles, e as suas malhas pacíficas serão reduzidas a silêncio por causa do furor da ira do Senhor. Deixou como um leão o seu covil, porque a terra se tornou uma desolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. No princípio, o reino de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a parte do Senhor essa palavra dizendo: Assim diz o Senhor, ponte de artrito da casa do Senhor, e diz em todas as cidades de Judá, que venha adorar a casa do Senhor, e todas as palavras que mando que lhe faleis. Não omitas uma só palavra, bem como que ouçam, se convertam de cada um do seu caminho, para que eu desista do mal que intenta fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dizer-lhe, pois, assim diz o Senhor, se não tendes ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, e para ouvires a palavra dos meus servos, os profetas, com a insistência com o envio, mas não ouvistes, então falarei essa casa que está em Sião, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouvirão os sacerdotes, profetas e todo o povo, Jeremias, anunciando estas palavras da casa do Senhor. E tendo Jeremias acabado de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, e disseste tudo o seu povo que pregavam nele, os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: Certamente não morrerás, por causa que profetizaste em nome do Senhor, e dizendo: Será como se não nesta casa, cidade que ficará assolada e desabitada. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias nas casas do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram essas coisas, subiram para a casa do rei, a casa do Senhor, e assentaram na entrada da porta nova do Senhor. Então falaram aos sacerdotes, aos profetas, aos príncipes de tudo, e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra a cidade. Como ouvistes com os vossos próprios ouvidos, e falou Jeremias a todos os príncipes e todos os povos, dizendo: O Senhor enviou-me a profetizar contra esta casa e contra esta cidade e todas as palavras que ouvides. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, e o Senhor destilará do mal que falou contra vós, desistirá do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou às vossas mãos, e farei de mim conforme o que for bom, reto aos vossos olhos. Sabereis, porém, com certeza que eu saberei, porém, com certeza, se matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós, com certeza, para dizer aos vossos ouvidos todas as palavras. Então disserão aos príncipes e todos os povos e sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Diga aí, só no 26 ele foi preso. Jeremias. E também levantaram alguns anciãos da terra e falaram toda a assembleia, dizendo: Miqueias, moralista, profetizou nos dias de Ezequias, o rei de Judá, e falou todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Sião, que lavrada com o campo, Jerusalém tornará os montinhos das ruínas da morte, e deixar casa com os altos do bosque. Mataram porventura Ezequias, rei de Judá, todos os Judá, antes que temeu ao Senhor, e não implorou ao Senhor,
E não se arrependeu o Senhor do mal que falara contra eles, mas estando fazer grande mal contra nossas almas. Também houve outro homem que profetizava o nome do Senhor, Uzias, filho de Semarias, que o qual profetizou contra a cidade e contra esta conforme todas as palavras de Jeremias. Enquanto o rei de Jaquim, todos os valentes e todos os príncipes ouviram essa palavra dele, procurou o rei matá-lo, mas quando Uzias ouviu, temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Equias enviou ao Egito certos homens, e, sei lá, Elitã, filho de Acobô, e outros a ele, os quais tiraram Uzias do Egito e trouxeram a Joaquim, que matou a espada, e lançou o seu cadáver nas sepulturas de plebe. Porém Equiel, filho de Safã, deu apoio a Jeremias, de sorte que não foi entregue na mão do povo para ser morto. Diga aí, confusão da pela, viu?